Shalom, amigos! Hoje nós vamos falar sobre um aspecto que é grandemente questionado, porque salta aos olhos no texto e pouco respondido ou respondido de modos muito divergentes e nem sempre, na minha opinião, em consonância com aquilo que está no texto. É um texto de Números 12 sobre a esposa cuxita de Moisés. Vamos ver o que temos e que inferências nós podemos fazer que sejam legitimamente de acordo com a sistemática da Torá e também com as leis de interpretação que Deus colocou no texto, que, por exemplo, uma delas é a lei das duas testemunhas, né? Outra é se está de acordo com o contexto, se nós conseguimos coadunar o que é dito com a consequência. Então, a minha proposição hoje é nós irmos para esse texto difícil, né, e tentarmos responder se Moisés tinha ou não uma outra esposa além de Zípora, uma esposa cuxita ou etíope. E também, secundariamente, nós queremos responder do porquê Arão não sofreu nenhuma consequência nessa questão que está ali em Números 12, né, na Lashon Hará, que Miriam e Arão empreendem para entendermos um pouco melhor esse texto. É claro que, como sempre, tudo que não é bem fechadinho, expresso na Torá, deve ser objeto do nosso debruçar cuidadoso, buscando também o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, para nos trazer clareza, ensino. E Deus nos chama a esquadrinharmos a Torá de modo pessoal, responsabilizando-nos como quem busca um tesouro, né? E cada um precisa fazer esse exercício. Então, nós, aqueles que têm o chamado de mestres, né, precisam compartilhar, nós precisamos compartilhar, não tanto para entregar conteúdo, mas para mostrar as ferramentas e também estimular que outras pessoas façam o mesmo. Então, se alguém aqui tiver um insight diferente, claro, um insight douto, um insight com base em palavras na Torá, no hebraico, em contexto, em alguma coisa que esteja em consonância com a sistemática do texto, eu desejo ouvir, né? Nenhum de nós está isento de aprender. Aliás, só o tolo acha que já sabe tudo. O sábio é aquele que sabe o quão pouco ele ainda sabe. Quanto mais nós aprendemos, mais nós enxergamos o quanto ainda precisamos aprender. E nos debruçar sobre isso nos dá a dimensão da realidade. Você quer ver uma pessoa que sabe pouco ou quase nada de Torá? É aquela que fecha questões e diz, é assim e acabou. Essa não é a mente hebraica. Essa não é a mente que Deus nos chama a ter. A mente hebraica bíblica é aquela que busca ver a questão dos diferentes ângulos e analisa e pondera mormente as questões que comportam divergências por não serem cristalinamente expressas, explicitadas. E eu creio que em tudo Deus tem propósito. O Eterno, ele também tem propósito nisso, que é ver aqueles que desejam de fato entender e conhecer, né? Que não se eximem desse chamado. E eu e você precisamos ser esses. Vou orar por Israel. O estudo começa no minuto 8. Eu quero pontuar também hoje aqui a questão de Israel, né? Nós precisamos estar orando e clamando por Israel. A promessa desde Abraão é: eu abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. O nosso povo Israel hoje está em guerra com um país que declaradamente
tem ódio e deseja a extinção do povo. E qualquer um que odeie um ser humano, um próximo, um semelhante, desta forma, não terá pudor de fazer com qualquer ser humano, né? A questão de ser israelita, judeu, hebreu ou não é uma questão espiritual de fato, mas o pecado, quando penetra o coração do homem, ele não distingue, né? O ódio da humanidade. Então nós precisamos estar alinhados com a terra em que Deus colocou o nome dele, Israel, Jerusalém, Yahu, que é o trigrama do nome do Eterno, Shalom, né, de a paz, de Yod-He, Vav-He. Então, ele colocou o nome dele lá, está escrito isso na Torá de Moisés, né? É um lugar especial, ali há um portal, e nós sabemos que a profecia diz que o mundo inteiro virá contra esta terra, e nós não podemos estar do lado errado, senão do lado do povo que Deus escolheu para colocar o nome dele, conquanto ali hoje existam muitas pessoas que são alheias às questões espirituais, e existem ali árabes, também muçulmanos. Israel não é um país religioso, né? O seu parlamento tem uma diversidade, né? O seu governo não é um governo religioso, né? Mas nós sabemos que, a despeito de tudo isso, também existe algo que é espiritual, é um ódio espiritual profetizado, né? E que nós não podemos errar de que lado nós estamos. Então, ó Pai, louvamos ao teu nome, bendizemos a ti, pedimos, Pai, que tu abençoes, Pai, esse estudo, as palavras que vão ser ditas, Pai, que sejam de acordo com a tua vontade, desde a eternidade, que o Ruach, Pai, possa estar nos guiando, Pai, que tu possas também nos usar para destapar ouvidos, Senhor Deus, porque o mestre é esse ministério do dedo mindinho, aquele que serve para tirar a cera dos ouvidos, para que ouvidos sejam abertos, não as minhas palavras, porque não tenho nada meu que seja precioso, mas as tuas palavras, que são tesouro para nós, Pai. Que tu possas, Pai, trazer paz sobre Jerusalém, que tu possas livrar o teu povo, Senhor, que tu possas te levantar e que o teu nome seja exaltado naquela terra, nas nossas vidas e em todo o mundo. Louvado seja o teu nome, clamamos a ti, em nome de Yeshua, o nosso Salvador. Amém. E então vamos lá. Eu vou começar lendo o texto de Números 12, porque esse texto, ele tem uma versão no Targum, mas eu vou ler primeiro aqui a versão numa tradução comum, que a gente acha nas nossas Bíblias em português. Depois eu vou ler no Targum, e eu quero propor algumas coisas para vocês em relação a este texto, para elucidarmos a questão se Moisés casou mais uma vez, qual foi o problema que havia na Lashon Hará de Miriam, qual era a conexão, por que falou da mulher de Moisés, em seguida falou sobre o profetizar, todos nós profetizamos, qual é a relação entre profetizar e Moisés ter uma esposa cuxita? E o que desagradou a Deus? E por que Arão não foi ferido? Só Miriam foi ferida? São questões que saltam do texto para nós e frequentemente ficam não respondidas, né? Então, vamos ler Números 12 para ver o que nós podemos extrair disso. Então, Números 12, 1, diz assim, na tradução comum em português, vou ler aqui a partir do aplicativo Hebraico Pro, que é interlinear em português e em hebraico, porque eu quero ler o hebraico também, nós vamos precisar disso. E falaram
Miriam e Arão contra Moshe, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Vatedaber Miriam ve Aharon be Moshe alodot haisha hakushit asher laha ki isha kushit laha. Em hebraico é tipo assim, são poucas palavras, são muitas palavras repetidas para ênfase, e que eu vejo que pouco é entendido. E na verdade essa não é uma questão atual, é uma questão de muitos séculos já. Nós temos estudiosos do 2º século, do 3º século, e até hoje essa questão perdura. E tudo o que não é tão claro na Torá, nós temos nos sábios, Midrashim, que são interpretações, né, que não são unívocas. Não se ter uma interpretação unívoca que vai num sentido, que é uma caixinha, ó, é isso aqui e acabou. Isso é o que permite com que nós desenvolvamos o nosso olhar e a nossa escuta e nós possamos crescer, que é o que Moshe faz quando ele circunda todo aquele arbusto, a sarça ardente que queimava e não se consumia, que ele vai e anda ao redor, tá lá, para analisar por que aquilo era assim. Então, para analisar de todos os ângulos, nós devemos suportar o desconforto que é alguém trazer uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, e a gente deve usar isso para o bem, como um fator de enriquecimento e nunca de empobrecimento de nada. Então nós não devemos ficar ofendidos, porque a mentalidade hebraica não é assim. A mentalidade greco-romana ela não suporta a divergência, a diversidade, ela deseja extirpar, apagar, isolar, diz não, pensa como eu, senão você está fora. E isso nunca foi assim na Torá, nunca foi assim nos escritos hebraicos, na mente hebraica. As Midrashim nos ensinam muito, e a primeira lição a que nós precisamos aprender é que nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as divergências, as opiniões diferentes daqueles que buscam entender a verdade, porque pode ser que nós não estejamos certos e outros sim, e além do mais, suportarmos uns aos outros em amor, sustentarmos, é você fazer esse exercício de tentar ver o porquê que aquele irmão ou aquele sábio tem essa visão de um outro ângulo. E nós temos também, eu quero compartilhar com vocês, o Targum Onkelos, nesse mesmo texto, porque os Targums são paráfrases em aramaico, né? E essas paráfrases, elas mostram como este texto era entendido, né? O Talmud, ele data o Targum Onkelos no ano 135 da Era Comum, desde o nascimento de Yeshua o Mashiach, né? Mais ou menos, né? Então esse era um dos entendimentos no primeiro século, né? Na verdade, não no primeiro século, 135, já no segundo século, né? Ou seja, no primeiro terço do segundo século. E no Targum Onkelos, você tem assim: e Miriam e Aharon falaram contra Moshe, por causa da bela mulher, a palavra Ishá, né, é mulher, esposa já é uma inferência, às vezes Ishá se refere a uma esposa, mas literalmente é uma mulher. Ish, homem, varão, Ishá, mulher, que ele tomara, por causa da bela mulher que tinha sido sent away, tinha sido afastada, que ele tomara. Então aqui, olha só, que no Targum Onkelos, Miriam e Aharon falaram contra Moshe por causa da mulher cuxita, está sendo traduzida como bela. E aqui eu quero fazer uma digressãozinha,
que nós temos um texto, e em Abacuque 3:7 diz assim: e eu vi as tendas de Cush em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremeram. Aqui os sábios, os estudiosos, eles entendem que existe uma associação entre Cush e Midian, né? E que esse Cush não seria na Etiópia necessariamente, que naquela época que esse texto foi escrito, aqui do Tanar, Midian, e haveria um Cush ali perto da Babilônia, por ali, e na verdade o texto estaria falando de Zípora e não de uma mulher etíope diferente com quem Moshe havia casado. E as Midrashim, que entendem Cushita como etíope, e nós achamos traduções que dizem a mulher etíope que ele tomara, né? Essas Midrashim, elas de fato têm que fazer inferências muito mais, digamos assim, longes dos elementos que a gente tem no Tanar, na Torá, porque dizem, olha, Moisés, quando ele era um príncipe no Egito, ele foi a uma batalha na Etiópia e lá ele casou com uma mulher etíope que foi oferecida para ele, enfim, você, né, que está nas interpretações rabínicas, porque eles vão buscar e também fazem algumas ilações, né, algumas suposições sobre esse Cushita ou não, que o texto não dá, mas está lá. E eu entendo que aqui o Targum Onkelos tem uma pista interessante para a gente, porque o Targum, ele traz um elemento que era de uma interpretação, porque os Targuns eram lidos às vezes, ao invés de você ler o texto da Torá, os Targuns eram mais acessíveis, né? Então eles eram lidos porque estavam em aramaico, porque eram paráfrases, né, mais fáceis, já como se fosse, já tem um indício de interpretação. O Targum já é um indício de interpretação, mas não vai ser o único elemento. Mas eu queria, do Targum aqui, que sugere que a questão é Moisés ter se separado desta mulher cushita, que seria Zípora, a sua própria esposa, a única que a Torá nos narra que ele teve, até porque tem uma passagem quando Yitro traz Zípora para Moisés com os filhos, e ela vai com Moshe para o Egito, circuncida, e diz, tu és para mim um esposo sanguinário. Eu tenho uma midrash em relação a esse texto, que é outro texto difícil da Torá, que é uma interpretação que eu tenho sobre esse texto, que não em consonância com a interpretação majoritária, que eu entendo que é mais rasa. Como esta minha interpretação aqui agora, que não é propriamente minha, é óbvio, na verdade eu estudei todas as vertentes que eu encontrei, e esta que eu vou apresentar foi a que bateu no meu coração como aquela que está em consonância. E eu estou acompanhada de nada mais, nada menos do que o Rabino Simson Rafael Risch, que tem um Rumash, que tem um comentário dos 5 livros da Torá, que tem em português pra gente, graças a Deus. Eu não estou em casa, então eu não estou com o meu à mão. Eu ouvi um estudioso citando o Risch, busquei as palavras específicas e não encontrei, porque eu encontrei só na língua original do Rabino Risch, que é alemão, e eu não leio alemão, infelizmente. Então, eu vou compartilhar com vocês uma posição que é esposada por Risch, que é a posição que eu me alinhei, entendendo que ela está em consonância com a Torá. E então essa posição responde para mim a questão de o porquê Miriam e Arão estarem falando sobre a mulher de Moisés, e isso tocar a questão da profecia. E o que nos é dito para analisar são 2 coisas. Primeiro, o contexto
em que essa fala surge, no começo do que é o capítulo 12 para nós. Mas não existe capítulo na Torá de Moisés, né? Essa é uma divisão artificial. E qual é a história anterior a esta história da Lashon Hará, de Miriam e Arão contra Moshe? É a história dos 70 que vão para fora do acampamento e profetizam. Uma parte do espírito de Moshe é colocado sobre eles, porque Moshe se queixa que aquilo está pesado, né? Que aquela missão que o Eterno deu para ele, pela qual ele tem uma grande dose do Ruach Elohim, para a sabedoria, para a profecia, para todo fim proveitoso, porque é isso que é o objetivo, né, do Ruach. E aí parte do Ruach que está sobre Moisés é colocado sobre 70 anciãos, e eles profetizam por um dia. Mas tem dois, Eldad e Medad, que não saem do arraial, porque eu também já falei sobre isso. 6 de cada uma das 12 tribos dá 72. E Eldad e Medad teriam sido humildes o suficiente para dizer, não, já tem 70, Deus chamou 70, nós não vamos. E aí, quando eles agiram de forma humilde, se removeram, não desejaram proeminência, nada para si, que isso é um sinal do verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele não está preocupado, ameaçado com outros receberem algo, estarem em proeminência. Ele se preocupa com aquilo que Deus chama e entrega para ele. E isso a gente não pode falhar. Então, quando você vê intrigas, invejas, briguinhas em congregação, você pode ver que ali há uma competição por cargo, e a liderança está longe disso, porque a liderança tem a ver com cumprir o propósito do chamado e não em exercer cargo ou proeminência. Por isso que Eldad e Medad não foram. E eles disseram, não, tem lá 70, já tá ótimo. Só que qual foi o diferencial? Deus se agradou. E aí eles começam a profetizar, e a gente não sabe o nome de nenhum dos 70, mas a gente sabe o nome desses dois que não saíram. Não quiseram, eu vou ser dos 70, de Moisés. E aí vão lá correndo, olha, tem dois lá que a gente não sabe, mas estão profetizando. E Moisés disse assim, vocês estão com ciúme por causa de mim? Quem me dera que todos aqui profetizassem como eles. E a Torá diz que a profecia sobre eles não cessou, como cessou sobre os outros 70, que profetizaram por aquele dia. E sobre a Eldad e Medad, ela perseverou. Você vê que é uma lição para nós. E Deus deseja que a gente não se arvore a fazer o que Ele não nos chamou. Da mesma medida em que a gente não se intimide e se retraia, se acovarde para fazer o que Ele nos chamou a fazer. Não é mesmo? Mas esse é o contexto, ou seja, o profetizar. E a Midrash, existe uma Midrash que explica a questão da Lashon Hará de Miriam e Arão com relação a Moisés, linkando com profetizar no seguinte sentido, que Miriam teria ouvido de Zípora quando elas estão comentando, um grupo está comentando sobre esses 72 que começaram a profetizar no arraial, e que Zípora teria se queixado, poxa, coitada das esposas deles, agora vai ser como eu, né? Os maridos vão se afastar delas, né? No sentido de se afastar sexualmente, porque é isso que estaria acontecendo com Zípora. E a Miriam, na verdade, quando ela fala de Zípora, ela estaria dizendo, não, se eu também profetizo e tenho a minha vida conjugal normal, Arão também profetiza e tem a vida conjugal normal. Então, profetizar não é só necessariamente você ter que se afastar de relação sexual, né? Que é isso? Moisés está errado. E aí a crítica sobre Moisés, que o próprio Eterno o defende. E da onde estaria o link na própria escritura sobre essa questão?
O link estaria em Êxodo 19, quando Moisés diz para eles lavarem as suas vestes, né? E por 3 dias não se achegarem às suas esposas. Êxodo 19, 15. E ele disse ao povo: estejam prontos ao 3º dia e não vos acheguem às suas mulheres. Então, essa seria a base. Por quê? Porque quando o Eterno estava para se revelar no topo do Monte Sinai, falando diretamente, aquele o Ruach, né? Línguas de fogo, vento tempestuoso, o tudo tremendo, eles tiveram que se separar das suas esposas 3 dias. E em seguida diz que o povo, ele pôde voltar depois dos 3 dias às suas vidas normais, mas Moshe foi chamado a subir a montanha, a continuar perante Yod-Heh-Vav-Heh. Então ele não voltou à sua vida normal. E a questão é que Moshe, pela sua maior responsabilidade, teria um maior grau de consagração, que seria esse se afastar relacionamento sexual com a sua esposa Zípora. Aí o próprio Eterno o defendeu, dizendo: olha, tudo bem, vocês profetizam, e é verdade, porque a gente tem Miriam profetizando com tamborim, né, no Cântico do Mar, e a gente tem Miriam profetizando, e a gente tem em Êxodo também Arão falando como boca de Deus, né? Se eu não me engano é Êxodo 4, vou colocar para vocês aqui, né? Então, de fato, Deus os usou, tanto a Miriam quanto a Arão, como profetas, né? Mas o Eterno, ele distingue sim Moshe. E o que aconteceu com Yeshua? Os judeus até hoje, eles dizem, olha, casar e ter filhos é um mandamento. Então, não é que ninguém religioso tenha a obrigação de ser celibatário. E Paulo, ele diz, olha, eu escolhi, ele foi casado, acho que ele teve uma decepção amorosa, porque quando ele se converte, ele perde o status, isso sou eu que penso, mas os estudiosos dizem que para ser do Sinédrio era necessário ser casado, e então Paulo teria sido casado, e depois ele fica, digamos assim, tristonho quando a esposa o deixa, e aí ele diz, e digo eu que melhor que não case, que fique solteiro, porque pode se dedicar às coisas do Eterno. Mas Yeshua, ele nunca se casou. A Jeremias foi dito para ele não se casar. Por quê? Porque haveria um sofrimento nisso. Como é que seria Yeshua, tendo uma missão, com uma morte tão nova, deixar mulher e filhos para serem cuidados, né? Então, na verdade, quando o Ruach diz, olha, como disse para Jeremias, como é que vai ser, né? Essa terra vai ser devastada por causa da rebelião aqui da casa de Judá, né? Compra uma terra, faz a escritura, e aí Deus diz, não casa, para Jeremias, né? E nisso a gente tem uma sombra de Mashiach. E Moisés se afastar da sua esposa sexualmente, né? Já com aqui mais de 80 anos, né? 80 e alguma coisa, né? Que aqui em Números 12 eles estão há 1 ano desde que saíram do Egito, né? E Moisés volta para o Egito com 80 anos. E então ele está com 81 anos e alguma coisa, né? Para a questão dele estar mais separado para as coisas do Eterno. Isso aqui também é uma sombra de Mashiach. E um comentário que o Rabino Rish faz também tem a ver com o hebraico, né? O hebraico dessa passagem. Ele diz assim, olha, a palavra alodot, sempre que ela aparece nas escrituras, ela se refere a uma situação de sofrimento, todas as vezes, e ela aparece algumas vezes. Eu, infelizmente, não tive acesso ao comentário diretamente, então eu também estou com algumas restrições, que eu estou fora da minha casa, estou na casa do meu pai, e eu também tive algumas restrições para pesquisar essa palavra, mas eu peço que vocês pesquisem, e que isso está sim no comentário do Rabino Rish,
né? Quem tiver acesso também pode até compartilhar alguma coisa aqui no comentário, se quiser, em português, né? E então que Alodot teria a ver com esse sofrimento. E aí nós teríamos, digamos assim, uma compreensão melhor acerca do porquê falar da esposa de Moshe e associar isso com o profetizar de forma imediata, né? Porque esse era o contexto imediato dos 72 que profetizaram, os 70 fora do arraial, os 2, Eldad e Medad, né, dentro do arraial, e também o que ocorrera em Êxodo 19, aos pés do Monte Sinai, quando Deus instrui Moisés a orientar o povo a se afastar de mulher, a se afastar das suas esposas por 3 dias. Por quê? Porque eles estariam expostos a um maior grau de revelação profética, a voz de Deus, a boca de Deus, né? E aí, nós vamos para a próxima questão. A próxima questão é por que só Miriam foi ferida de lepra, né? Só Miriam e não Arão também, né? O próprio Deus, ele chama os 3, né? Vamos lá para a porta da tenda da congregação, a nuvem, a coluna vem, e ele diz, olha, Moshe, ele é o mais humilde, e ele dá testemunho, porque Moisés não se defende, né? Ele intercede por seus irmãos, por Miriam, né? Também ele faz aquela oração, Deus cura, Elohim cura, eu te peço, né? A menor oração do Tanar. Então Deus diz, olha, ele é diferente, eu falo boca a boca com ele, com os outros eu falo por visões, por sonhos, né? Com Moshe eu falo PLP, né? PLP, boca a boca com Moshe, né? Ou seja, a boca de Moshe é a boca de Elohim, como é a de Yeshua. Ele diz, eu não falo senão as palavras que eu ouvi meu pai falar. E a ira de Yod-Heh-Vav-Heh se acende, verso 9 do capítulo 12, né? E aí a nuvem se desvia e Miriam fica leprosa. E é interessante que Miriam não se vê leprosa, porque a pessoa não se enxerga, né? Ela está leprosa, e quem enxerga Miriam leprosa é Arão. Arão vê a sua irmã, porque diz assim no verso 10 do capítulo 12, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Verso 11, pelo que Arão disse a Moshe, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Arão se arrepende de imediato e pede que Moshe interceda por eles. Não foi isso que fez aquele da cruz, né? O delinquente, tinham 2 delinquentes na cruz, né? Aquele que se arrepende diz, olha, intercede por mim, né? Quando tu entrares, né, no Gan Eden, no paraíso, né, no Jardim das Delícias, e é o que Arão faz aqui, por ele e por Miriam. E hoje eu enxergo que quando nós pecamos e nos arrependemos imediatamente, pode ser que nós não colhamos aquela mesma consequência que se colhe quando não se arrepende. Miriam não se enxergou, ela não se retratou, não se arrependeu. Talvez ela dissesse, mas eu estava na sua justiça própria, né? Eu estava só defendendo a minha cunhada, que coitadinha não tinha um marido com uma vida sexual normal, porque o marido dela agora é profeta, mas eu sou profeta e tenho uma vida normal, Arão é profeta e tem uma vida normal, conjugal. Então, essa conexão me pareceu muito em consonância com o contexto imediato, me pareceu em consonância com aquilo que é apontado pelo Rabino Hirsch no hebraico, e há sábios que dizem também que no verso 1, quando Arão e Miriam falam contra a mulher cuxita,
o verbo no hebraico estaria na terceira pessoa feminina. Então, o que denotaria que quem falou mesmo foi Miriam. Arão, ele emprestou a orelha, o que também é pecado. Quando a gente participa de uma roda de Lashon Hará, você emprestar a orelha para algo que é pecado, você também participa daquele pecado. Mas aqui, como Arão enxergou a consequência e se arrependeu e clamou por ele e por ela, Deus não imputou a ele as consequências. Então, eu creio que disso tudo é uma lição maravilhosa. Moisés teria tido uma segunda mulher etíope? A resposta seria não. Aquilo ali, essa passagem trata de Zípora, que é falada como cuxita. Talvez no Targum a interpretação disso era que era bela, né? Cuxita como uma referência a alguém bela, não necessariamente etíope, que seria uma coisa posterior, e a conexão entre Zípora e a questão do profetizar. Bom, eu espero que isso possa ter sido edificante para vocês, como foi para mim estudar esse assunto, e até breve, se o Eterno assim permitir. E eu me despeço dizendo: Shalom, amigos, estudem as suas Bíblias, porque é na Bíblia que nós encontramos vida eterna, vida abundante, já agora e também no porvir. Shalom!